Depois vamos ficar de pé para ler a Bíblia e abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 4 até o verso 25. Atos, capítulo número 8, do versículo 4 até o verso 25. A palavra de Deus diz: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Pai, que tem muito a nos ensinar, tem muitas verdades que precisam ser reveladas ao nosso coração, verdades que libertem, que transformem as vidas de todos nós que vamos ouvir a Tua voz esta noite, porque é justamente a Tua voz que queremos ouvir. Não estamos aqui interessados nas doutrinas dos homens, nas historinhas, nas filosofias desse mundo. Elas nada têm a acrescentar à nossa vida, mas a Tua palavra, ela é poderosa para mudar e transformar o nosso entendimento. É esta palavra que queremos ouvir. E eu preciso, Senhor, da unção e do poder do Espírito Santo para ser um instrumento em Tuas mãos e poder transmitir a Tua palavra com verdade, com graça, de acordo com a Tua vontade. E é o que eu te peço nesta hora. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu seja este instrumento em Tuas mãos e todos nós sejamos tocados pela Tua palavra.
É esta oração que eu faço com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui temos uma história que se passou no início da igreja. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, coisas que aconteceram quando a igreja estava ainda no seu início. A palavra sendo pregada, sendo levada a diversas regiões. Como disse Jesus lá em Atos 1:8, ele disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui eles estão na segunda etapa, Judéia e Samaria. Estava a palavra de Deus chegando a Samaria, e daqui iria se espalhar até os confins da terra. É o cumprimento da palavra de Jesus. Poder do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho a todos os lugares. E aqui, no momento em que lemos Atos 8, a palavra está chegando a Samaria por meio de um discípulo chamado Filipe. É ele quem está pregando naquele lugar. E esse texto traz algumas lições muito importantes para nós, porque alguns aspectos que é importante destacar. Algumas coisas mostradas nesse texto continuam acontecendo hoje em dia na igreja do Senhor. Outras já não acontecem com tanta frequência, embora devessem acontecer. Então, há algumas coisas que nós podemos aprender com a leitura desse texto. Como eu disse, há algumas coisas que não estão acontecendo com tanta frequência assim. A própria pregação da palavra de Deus, a evangelização, não está acontecendo como deveria, não é? O versículo 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aconteceu uma perseguição em Jerusalém. Por isso, o segundo passo foi dado. Como Jesus disse, Jerusalém, depois Judéia e Samaria e aos confins da terra. A perseguição fez com que a igreja saísse de Jerusalém e começasse a se expandir por outros lugares. E o verso 4 diz que depois dessa dispersão, eles foram como que obrigados a pregar a palavra em outros lugares. E aqui então começa a pregação da palavra em Samaria. E a propagação da palavra de Deus, do Evangelho, se inicia a outras terras, como disse o Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o quê? Anunciava-lhes a Cristo. Veja, eles estão pregando a palavra e estão pregando a Cristo. O centro da pregação é Jesus Cristo. Por isso eu disse coisas que já não estão acontecendo muito hoje em dia. Primeiro, pregarmos a palavra fora da igreja, fora do conforto de Jerusalém. Já não estamos mais fazendo tanto isto. E agora, pregando a Cristo. Muita gente até fala da igreja fora da igreja, mas não necessariamente prega a Cristo. Pregamos um evangelho contaminado, enganando às vezes até as pessoas com as coisas que falamos. Apenas dizemos: venha para a igreja para que a sua vida seja transformada. Isso não é pregar a Cristo, porque não é a igreja que transforma a vida de alguém, mas é Cristo que promove a transformação, que se inicia através do perdão dos pecados da pessoa. Então essa era a pregação de Filipe, essa era a pregação da igreja. Pregavam a Cristo, não pregavam transformações simplesmente por estar as pessoas frequentando um lugar. Não pregavam bênçãos, não pregavam vantagens em se chegar ao Evangelho, mas pregavam a pessoa de Jesus Cristo, coisas que esse texto também está nos ensinando. Outra coisa que não acontece com tanta frequência também está aqui retratada, versículos 6 e 7. As multidões
atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ele pregava Cristo e as pessoas atendiam à pregação de Cristo, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Outras coisas que também não estão com tanta frequência acontecendo. Sinais genuínos da pregação da palavra de Deus. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O poder da palavra da pregação de Cristo era confirmado através dos sinais. Como Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. A palavra era pregada com verdade e os sinais aconteciam espontaneamente e naturalmente. Espíritos imundos eram expulsos, saíam gritando, pessoas eram curadas e isso tudo acontecia. Hoje em dia, as coisas não têm acontecido assim. Algumas vezes você pode dizer assim, mas eu vi na televisão, pastor. O diabo deu até entrevista. Não, o pastor perguntou, ele respondeu. Eu vi algumas curas, não é? Será que é isso mesmo que acontecia? Será que isso que nós vamos hoje é o que estava acontecendo aqui quando Filipe pregava a Cristo? Primeiro, essas igrejas pregam a Cristo, irmãos. Então, se não pregam a Cristo, esses sinais também não são verdadeiros, não são genuínos, não são respaldados na própria palavra da verdade, não é? Então, são coisas que também não temos visto muito hoje em dia. Sinais feitos por intermédio de Filipe, que, veja, é um diácono. Filipe, se você for identificá-lo na Bíblia, ele não é nenhum pastor, ele é um diácono. É um diácono da igreja, que está cheio do poder do Espírito Santo e que está ministrando a palavra de Deus. E por meio da ministração da palavra, sinais estão acontecendo, como mesmo a Bíblia disse que aconteceriam. Veja Marcos capítulo 16, Evangelho segundo Marcos, lá no seu final, no capítulo 16, a Bíblia, o Senhor Jesus fala exatamente sobre isso, versículo 17 e versículo 18 de Marcos 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses versículos hoje são invocados, mas por pessoas que não estão pregando a palavra de Deus. Estão produzindo algumas coisas para então dar respaldo àquilo que estão fazendo. E, queridos, não se deixem enganar. Essas coisas não estão acontecendo hoje em dia, porque nós também não estamos fazendo o que Filipe fazia. Filipe não era, como eu disse, pastor, era um diácono, mas como diácono, servo de Deus, estava cheio do Espírito Santo, fazendo e cumprindo o seu chamado diante do povo aonde ele foi enviado. E todos, a Bíblia diz, atendiam unânimes aquilo que ele fazia e presenciavam os sinais que eram operados por meio dele. Versículo 8, voltando lá ao texto em Atos 8, diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. A pregação e a manifestação de poder traziam alegria para as pessoas. Alegria genuína, aonde o evangelho genuíno era pregado, aonde os sinais genuínos aconteciam. O resultado era uma alegria verdadeira no coração das pessoas. Irmãos, hoje, será que o evangelho tem trazido alegria para o coração das pessoas? Será que todos têm atendido unânimes à pregação da palavra? Não, por quê? Porque, primeiro, não é a palavra que tem sido pregada. Muitas vezes o que é pregado tem envergonhado o evangelho e tem criado no coração das pessoas uma verdadeira resistência à palavra igreja, à palavra evangélico. Tem gente que já não aguenta mais falar em evangélico, eu sou um deles. Já está me dando arrepio esse nome, sabe? Já não gosto nem que me chamem por esse nome, porque é um grande saco de gatos. Então, algo que precisamos entender. O evangelho que pregamos, Jesus, que é anunciado,
traz alegria. Jesus, a alegria dos homens, dizia aquele antigo hino, né, irmãos? Então, é esse o evangelho que a igreja tem anunciado. A gente precisa aprender com esse texto e fazer um balanço em relação a isto. Outra coisa que também já não acontece mais como naquela época é o que se segue à pregação de Filipe. Veja o versículo 14. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, o que diz o texto? Impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse texto aqui é muito importante, porque esse texto esclarece várias coisas importantes sobre a nossa fé. A primeira delas é que a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, da conversão e da habitação do Espírito Santo. Todo crente é crente porque o Espírito Santo lhe convenceu da verdade. Concorda? Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. É ele que revela o homem, o pecado, a justiça e o juízo. Ninguém se converte se não for sob a ação do Espírito Santo. As pessoas que ouviram a palavra de Filipe e atenderam unânimes ao que ele dizia, foram tocadas e influenciadas pelo Espírito Santo e por isso se converteram. E por isso foram batizadas, como diz o texto, elas foram batizadas. Ou seja, o processo de conversão foi completo. Mas faltava uma coisa, faltava receberem o poder do Espírito Santo, uma segunda e distinta experiência. E por que os apóstolos saem de Jerusalém e vão até Samaria com esse intuito? Porque ouviram falar da obra que estava acontecendo ali, das coisas maravilhosas que Filipe estava fazendo, do que Deus estava operando, mas também perceberam que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa que, primeiro, era importante para aqueles primeiros crentes ali, este poder, este revestimento do Espírito Santo, para dar a estes mais autoridade ainda para pregarem, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Para serem testemunhas. Faltava isso ainda para eles. E segundo, para dar a esse grupo uma identidade com a igreja de Jerusalém. Para mostrar que esse grupo é a mesma igreja, não é uma igreja nova que está aparecendo lá em Samaria. É a mesma igreja. Havia uma preocupação com a unidade nesse momento. Os apóstolos estão em Jerusalém e ouvem falar do trabalho em Samaria, mas eles não querem que aquilo seja um trabalho independente, que aquilo seja algo disperso, algo separado, não. Se aqui houve o batismo com o Espírito Santo, lá também tem que haver. Então foram enviados para lá, Pedro e João, com o intuito de mostrar que ali era uma igreja só. Uma preocupação com a unidade, que nós também já não vemos tanto nos dias de hoje. Até porque não sabemos com quem podemos nos unir, não é, irmãos? Não sabemos com quem podemos nos misturar. Mas naquele tempo, essa preocupação com a unidade também é louvável e reconhecida aqui através desse texto. Pedro e João vão a Samaria e então, depois das pessoas crerem, serem batizadas e fazerem parte da igreja, eles estarão orando por aquelas pessoas, impondo sobre elas as mãos, e elas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo o poder de Deus para testemunhar, segundo diz o próprio livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Como eu disse, coisas que hoje em dia já não estão acontecendo mais e que deveriam acontecer. Nós deveríamos pregar mais a palavra, nós deveríamos pregar mais Jesus, não é? Sinais deviam se seguir a pregação, o evangelho deveria ser bem recebido pelas pessoas, deveria produzir alegria e nós deveríamos ter essa preocupação com a unidade. Isso não está acontecendo, mas o texto está aqui para nos dar essa lição, para nos fazer pensar e refletir a respeito da nossa vida como cristãos e como igreja do Senhor. Que essa reflexão seja hoje parte da nossa vida, especialmente agora que estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas, como eu disse, há algumas coisas nesse texto que, infelizmente,
ainda estão acontecendo hoje em dia. Há outras coisas que o texto nos mostra que não deveriam mais estar acontecendo, mas que, infelizmente, continuam acontecendo. Versículo 9 até o 11 diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava o quê? A mágica. O que a mágica fazia? Iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágica. Veja, o povo de Samaria era iludido com mágica. Por um homem chamado Simão, que tinha uma grande fama, que construiu naquela cidade a sua imagem. E isso, infelizmente, ainda hoje continua acontecendo. O povo continua sendo iludido por mágicas. Alguns Simões ainda persistem na nossa cidade, na nossa nação, construindo para si mesmos uma imagem de poder, uma imagem de domínio que cativa as pessoas, não é? E o anticristo será alguém assim, bastante cativante, só como um parêntese aqui, não é? Esse homem construiu a sua imagem. O culto à imagem, o culto à personalidade, é o primeiro princípio de se estabelecer um domínio sobre as pessoas, não é? E esse homem dominava as pessoas, porque diz o texto bíblico, nos versículos que a gente leu, que a mágica iludia, ele insinuava que ele era um grande vulto, é o grande Simão o mágico, o grande e o poderoso Simão, venham, tragam a mulher amada em 3 dias. Devia ser esta a propaganda de Simão. Desfaço, faço, ato, desato, o que vier eu traço. Era a propaganda de Simão, o grande vulto, o grande mágico, o grande homem. E chamavam Simão, versículo 10, de grande poder. Simão era confundido com seu poder e assim era denominado pelas pessoas. E o verso 11 diz que as pessoas aderiam a ele porque eram iludidas com suas mágicas. Ou seja, ele conquistava a adesão de pessoas. Havia um grupo grande de seguidores. Seguidores de quem? De Simão, o mágico. Que iam em romaria, à casa de Simão, que iam atrás de Simão para receberem suas mágicas, se consultavam com Simão, ouviam Simão, achavam que ele era o máximo. Irmãos, infelizmente, como eu disse, isso ainda hoje tem acontecido, porque pessoas como Simão têm se levantado, têm se sucedido, chamando toda a atenção para si mesmas e iludindo as pessoas com seus falsos poderes. E o verso 10 diz também interessante que todos davam ouvidos, do menor ao maior. O que isso quer dizer? Ricos e pobres iam atrás de Simão, o mágico. Não era coisa de gente ignorante, nem coisa de gente inteligente, era coisa de todo mundo. Ignorante, inteligente, rico, pobre, de todo que é jeito, tudo que é classe, ia atrás de Simão para receber a ilusão que ele proporcionava. Muito semelhante, não é, com o que acontece ainda hoje em dia. Pessoas são iludidas aí à torto e à direito e vão atrás desses grandes poderes, não é, que querem se exaltar acima de todos. Como eu disse, infelizmente, essas coisas ainda continuam acontecendo. E o versículo 12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, veja de novo a ênfase da pregação de Filipe. Filipe pregava o reino de Deus, pregava Jesus. Jesus é rei, Jesus é Senhor, Deus está reinando. Essa era a pregação de Filipe. Ele evangelizava estas pessoas, adeptos de Simão, e elas iam sendo batizadas, assim, homens como mulheres.
Até que o inusitado acontece. Versículo 13 diz: o próprio Simão, o que o Simão fez? Abraçou a fé. O próprio Simão abraçou a fé e também foi batizado. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Alguém diria: glória a Deus, Simão, o macumbeiro, o mágico, o ilusionista, sei lá o nome que você quiser dar a ele, se converteu. Olha que coisa maravilhosa. Só que o texto vai mostrar para a gente que a semelhança, infelizmente, dos dias atuais, essa era uma falsa conversão. Irmãos, o que mais existe hoje na igreja é falsa conversão. Por isso que muita gente acredita na perda da salvação. Porque, na verdade, não sabe distinguir conversão verdadeira da falsa. O que mais nós encontramos hoje é conversão falsa. Veja, Simão foi para a igreja. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar aberto, até cachorro entra, irmão. Não viu esse ditado aí? Já viu o que se falava antigamente? Por que o cachorro entrou na igreja? Por quê? Encontrou a porta aberta. Os antigos conhecem esse ditado, né? Os mais novos já não lembram mais. Mas era assim. Qualquer um pode entrar na igreja. Simão mágico pode entrar por essas portas, sentar aqui, ouvir todos os nossos cultos, cantar, dar glória a Deus, aleluia. Pode ser até batizado por mim. O que é preciso Simão para ser batizado aqui? Ele vai chegar para mim: pastor, quero ser batizado. Eu não tenho um detector de mentira no gabinete. Tá? Eu não tenho assim uma visão raio-x para... Não, esse não está convertido. Diz para mim que quer ser batizado, eu só penso: você tem certeza? Tenho. Você crê em Jesus, que Ele é Senhor, Salvador, o que perdoa seus pecados? Creio. Amém. Faz as aulas de batismo e a gente batiza. Sem problema nenhum. Simão pode ser batizado até na nossa igreja, irmão. Não tem nenhum problema com isso. Agora, isso é uma conversão? É uma conversão verdadeira? Ou é uma conversão falsa? Infelizmente, é uma conversão falsa. Abraçou a fé. Foi batizado. Mas isso é sinal de conversão verdadeira? O próprio texto vai mostrar que não. Abraçar a fé não quer dizer se converter. Ser batizado, frequentar o lugar sagrado, estar no meio do corpo de Cristo, andar atrás de Filipe, observando os sinais que ele fazia, não quer dizer que a pessoa se converteu. Ela se adaptou, ela abraçou a fé, ela acrescentou às suas crenças mais uma. A crença de que Jesus faz milagre, faz alguma coisa legal, estou vendo Filipe agir e tal. Ela acrescentou isso à sua vida. Foi o que aconteceu com Simão. Ele não se rendeu a Cristo. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não se entregou completamente a Cristo. Por isso, não é uma conversão genuína. E como eu disse aqui, infelizmente, essa falsa conversão ainda é um problema na igreja atual. Muita gente abraça a fé, é batizada, frequenta, abandona até o espiritismo. Quanta gente? Eu era lá da macumba, eu estava lá batendo cabeça, tomava banho de abô, fazia isso, fazia aquilo. Agora estou na igreja. Glória a Deus. Mas não é sinal de que se converteu. Pelos frutos conheceremos a árvore. Falei disso semana passada. Então, não é sinal de que houve transformação na mente, no coração, no entendimento. Apenas houve uma adaptação. E hoje, infelizmente, isso ainda está acontecendo na igreja. Ouvimos certos testemunhos que eu fico um pouco com o pé atrás saber se isso é testemunho ou testemunho. Tem uma diferença, não é? E aí a gente precisa analisar isso muito bem. Porque muita gente hoje se liberta, entre aspas, abandona o espiritismo, mas o espiritismo não sai de dentro do seu coração. E o que acontece? Ele se torna um crente espírita. Que é isso? É possível? É possível. Crente, entre aspas, espírita sem aspas.
Entende? É crente, entre aspas, porque está na igreja, convive com a gente, fala nos nossos púlpitos, canta as nossas músicas, mas no seu coração ele é espírita. A sua ideia de Deus é uma ideia espírita. Então não houve transformação na sua mentalidade. Por quê? Simão abraça a fé e se batiza, mas começa a andar atrás de Filipe, como diz o texto aqui, acompanhando de perto. Agora olha o coração como está, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja, os sinais e os milagres têm o objetivo de exaltar Cristo. Não tem o objetivo de exaltar Filipe, não tem o objetivo de exaltar a igreja, mas tem o objetivo de exaltar Cristo. Ele andava atrás de Filipe extasiado com os sinais. A gente não tem que estar extasiado com os sinais, a gente tem que estar extasiado com Jesus. Entende, irmãos, a diferença? Você tem que estar extasiado com Jesus. Como Jesus é bom, como Ele perdoou o seu pecado, não é? Como Ele transformou a tua natureza, como Ele mudou a tua mentalidade, que antes era carnal, agora é espiritual. É isso que tem que extasiar a gente. Mas Simão, o mágico, ele não está convertido. Ele está apenas na igreja. Ele tomou mais um banho na sua vida. De tantos banhos de amor, agora ele tomou um banho de batismo. Foi batizado e anda atrás de Filipe, extasiado, olhando os sinais e grandes milagres que ele praticava. Extasiados com os milagres, não com alegria. Na verdade, não feliz, porque Jesus está sendo exaltado, mas cobiçando no seu coração ser ele o protagonista daqueles sinais, desejando intimamente ser ele o agente daqueles milagres. É assim que Simão está. Por isso, irmãos, tem muito Simão mágico dentro da igreja, dizendo que é crente. Não sei se tem aqui na nossa igreja, não fiz o censo ainda. Mas tem muito, irmãos, dentro das igrejas, que diz que é crente, dá a paz do Senhor para você, mas tudo que ele fala e pensa como um macumbeiro. É assim que ele reage, é assim que ele vê o mundo, é assim que ele vê a fé. É o Simão mágico certinho dentro das nossas igrejas. Por quê? O maior problema dessas pessoas é que elas confundem coisas espirituais com coisas materiais. Essa é a grande prova da falta de conversão. Veja, conversão, irmãos, é uma mudança radical na vida. É a mudança total de direção. Não é uma guinadinha na vida. Eu me converti, eu dei uma guinadazinha aqui para o lado de Jesus. Não, conversão é você virar completamente ao contrário. Eu estava servindo ao diabo, agora estou servindo a Deus. É o contrário, entendeu? É mudar completamente a direção, o pensamento, a ideia. Eu era materialista, agora eu entendo o valor das coisas espirituais. Normalmente, quando não há conversão, essas coisas ainda se misturam, se confundem. Coisas espirituais com coisas materiais. Teologia da prosperidade está na igreja provando a minha teoria de Simão mágico. Na verdade, todo mundo que abraça a teologia da prosperidade tem um pouquinho de Simão dentro de si. Porque ainda está confundindo coisas espirituais com coisas materiais. Ainda não sabe distinguir uma coisa da outra, por isso não é convertido. E ainda é um pouco macumbeiro dentro do seu coração. Veja só, queridos, o que diz o versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Simão está seguindo Filipe, já está impressionado. Filipe ora, o demônio sai gritando, vai embora. Filipe ora, o paralítico anda, o coxo anda, tudo está acontecendo. E Simão lá, caramba, olha, eu fazia mágica, mas eu sei a diferença entre o falso e o verdadeiro. O que eu fazia iludia as pessoas, mas o que eu estou vendo é verdade. Olha a cabeça de Simão, é assim. Eu até agora iludia as pessoas com coisas que eu mesmo sabia que eram mentirosas. Mas agora eu estou vendo aqui coisas verdadeiras. Eu quero isso aí para mim.
E ele está lá, extasiado atrás de Filipe, para lá e para cá. Aí chega Pedro e João de Jerusalém. E Pedro e João fazem uma mágica mais maravilhosa ainda. Eles oram pelas pessoas que já tinham sido batizadas, já tinham sido curadas, libertas de demônio e tal, impõem as mãos e aquelas pessoas são revestidas de poder do Espírito Santo. Aí diz, não, aí foi demais para Simão. Aí Simão, ele quase teve um troço. Aí ele não aguentou. Não, peraí, isso aí eu tenho que ter isso aí. Todos esses meus anos de macumba, eu nunca vi isso. Eu nunca tive isso. A entidade nunca me deu isso. Agora, não, isso aí eu tenho que ter. Olha, Simão pirou. Ficou piradinho quando viu aquilo. E aí, vira para Pedro e João e oferece um por fora. Operação Lava Jato. Né? Ele oferece uma graninha para Pedro e João. Será que eles são da Petrobras? Aí deu lá, ofereceu. Pedro, João, o negócio é o seguinte, eu ganhei muito dinheiro com mágica aí, e eu estou afim desse poder aí. Quanto é que vocês querem para transmitir isso para mim aí? Esse transmimento de pensação, quanto é que você quer aí? Para mandar para mim esses raiozinhos que vocês têm aí na mão de vocês, que isso aí é um poder que eu estou afim de ter. Por quê? Por que ele pede isso? Porque ele não entende nada sobre isso. Porque a mente dele não foi transformada. Porque a mente dele, embora dentro da igreja, é a mente do macumbeiro. A relação dele com o mundo espiritual é a mesma, não mudou. Ele apenas botou uma roupa de crente. Apenas agora, em vez de carregar um cachimbo, ele carrega uma Bíblia. Mas por dentro, ele é a mesma pessoa. Ele não mudou nada da sua mentalidade. E ele quer o poder porque, na verdade, irmãos, as pessoas que hoje muito recorrem à macumba, muitas delas o fazem pela atração do poder que aquilo exerce sobre elas. A capacidade de mandar o mal, a capacidade de derrubar o inimigo, a capacidade de fechar o corpo, né? A capacidade de atrai as pessoas. Não é? São seduzidas pelo poder e as benesses que o poder traz para elas. Simão ainda está com isso no seu coração. Então, ao ver aquilo, ele diz, eu quero isso para mim, custe o que custar, eu pago quanto vocês quiserem. Mas por que ele faz isso? Porque ele confunde o material com o espiritual. Como exatamente fazem hoje tantas pessoas dentro da igreja, que acham que com o dinheiro podem comprar algum benefício espiritual. Antigamente a Igreja Católica vendia indulgências, e essa foi uma das razões da Reforma Protestante, não é? A revolta de Lutero contra a venda do pedacinho do céu pelas indulgências, não é? Mas a Igreja Católica fazia isso e hoje algumas igrejas evangélicas fazem também a mesma coisa. Fazem ou não fazem? Oferecem às pessoas um pedacinho no céu, desde que no envelope a oferta seja gorda. O dízimo não pode falhar, não é? E, de preferência, que a campanha seja abraçada por você. Em vez de abraçar a fé, você abraça a campanha. É o Simão mágico, né? A igreja diz, olha, venha, participe das 7 quartas-feiras, cada quarto um envelope de 500. E no final, o que você quer? Mulher amada, carro, casa, emprego, casamento. Você escolhe. O que você quiser, Deus te dará. Afinal de contas, você pagou por isso. Só que o dinheiro não acontece, não vem de volta, né? Tem alguns lugares que vai ser satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Essas igrejas não fazem isso. Se fizessem, faliam, né, irmãos? Imagina se as igrejas lançassem essa, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Muita gente que não conseguiu a bênção que comprou, iria pedir de volta o seu dinheiro, a igreja iria falir. O mesmo princípio acontece hoje. E há pessoas ainda, na verdade eu digo, essas igrejas só existem porque existem Simões também. Um sustenta o outro. Eles não são totalmente culpados, porque eles dão às pessoas o que elas querem receber, o que a sua mentalidade deseja. E as pessoas que vão ali imaginam que com dinheiro conseguem comprar o favor de Deus.
que mostrando certa fidelidade financeira, conseguem então obrigar Deus a fazer aquilo que elas querem, ou que desejam para si. Normalmente para se exaltar, normalmente para se tornarem conhecidas, reconhecidas e tal e tal. Exatamente como quem procura macumba. Você já procurou macumba? Pode falar para mim. Não tenho vergonha, não. Você vai na macumba e pede ao macumbeiro o quê? Eu quero ser o chefe no meu trabalho. Você pede ao caboclo o quê? Eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, eu quero tirar o homem daquela mulher lá, eu quero ele para mim, eu quero... Não é assim que as pessoas fazem? Eu quero. Alguma coisa que te dê destaque, alguma coisa que te mostre sucesso, alguma coisa que traga reconhecimento para a sua vida. Fora os pactos, né, dos artistas. O que eu quero? Sucesso, eu quero ser reconhecido, eu quero bombar na mídia, eu quero que o meu CD venda, eu quero isso, eu quero aquilo. E o diabo está lá, só dando as cartas. Quer? Pode querer, toma. E agora as igrejas estão, algumas, fazendo a mesma coisa. Porque ainda existem Simões dentro da igreja. Não existem mais Pedro e João, mas Simão ainda existe, né, irmãos? E Simão, então, confundindo o que é material com o que é espiritual, faz essa proposta indecente para Pedro e João. E para que Simão quer esse poder? Pensa comigo, irmãos, o poder do Espírito Santo é de Deus? É? E para que ele serve? Atos 1:8 que eu citei, recebereis poder. O Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai se tornar uma testemunha ativa de Deus. Você vai testemunhar o Evangelho aonde você estiver. Sua vida vai ser um testemunho vivo. Você terá poder para pregar a palavra de Deus. Você vai ser como Filipe, poder para levar a palavra. É esse o motivo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é dado a alguém para que essa pessoa se torne um vulto dentro da igreja. É outra coisa que hoje temos na igreja, os vultos cristãos. Simão o Mágico era conhecido como grande vulto na sua terra. O que é o vulto? É o Simão Mágico. Hoje na igreja nós temos alguns vultos. Quem é o vulto? É aquela irmãzinha do poder ali, ó. Eu vou lá me consultar com ela. É a profetisa que atende em alguns dias da semana, em alguns horários, você vai lá se consultar com ela. Tem isso na igreja ou só eu que vejo isso, irmãos? Tem alguns vultos na igreja? Não vou lá porque aquele pastor ele tem uma oração forte. Ainda bem que a minha é fraca, porque se fosse forte eu quebrava você todinho. Né, irmãos? Ainda bem que a minha oração é fraca, porque eu sou grande, se eu tivesse uma oração forte, tu não aguentava. Mas a pessoa quer um vulto. Eu vou lá porque aquele ali ora, o braço cresce. Eu quero um vulto, como se o Espírito Santo fosse dado para tornar alguém mais importante do que o outro, para tornar alguém mais reconhecido do que o outro. Mentalidade de Simão o Mágico. O Espírito Santo, o dom que Deus derrama à igreja, seja ele qual for, é para a edificação da própria igreja. É para que cada crente seja usado em prol do outro crente na mesma igreja. É para que o crente pregue a palavra fora da igreja. Para isso Deus distribui dons. Não distribui para nenhum de nós ficar famoso. Olha lá, o pastor Maurício, olha lá. Olha lá o diácono fulano, olha quando ele pega, quando ele ora, quando ele sapateia. Não. O Espírito Santo não foi dado para que ninguém seja reconhecido. Eu preguei aqui outro dia dizendo a função do Espírito Santo. Ele vem para falar de Cristo e para fazer a gente lembrar de tudo que Cristo falou. Não para a gente se tornar conhecido, famoso, reconhecido, aplaudido. Por que Simão o Mágico queria o dom? Seria bonito se ele quiser, eu quero esse dom porque eu quero abençoar outras pessoas. Eu quero esse dom porque eu quero orar por mais gente ter o Espírito Santo e sair pregando o Evangelho. Fala para mim, irmão, você acredita que Simão o Mágico queria isso? Você acredita que hoje tem gente buscando o Espírito Santo para isso? Qual é a motivação de muitos que hoje estão buscando dons espirituais? Sucesso, aparecer, ser notado, ser reconhecido, ser aplaudido. Simão o Mágico
escrito. Cópia fiel de Simão, o mágico. Ele não quer poder para edificação, mas para engrandecimento próprio. O verso 19 diz: propondo, concedei-me também a mim este poder, para aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. O seu foco é ele mesmo. Eu quero esse poder, para que eu também possa ser reconhecido como alguém poderoso. Até porque ele perdeu a fama, né? Todo mundo na cidade se converteu. Ninguém ia mais atrás de Simão o mágico. Ninguém ia atrás das suas mandingas. Ninguém mais ia atrás dos seus patuais. Né? Ninguém procurava as suas simpatias mais. E agora? Irmão, uma das piores coisas para uma pessoa famosa é deixar de ser famosa. Você sabia disso? É uma das maiores crises, né, que os artistas vivem aí, é encarar a velhice, né, e o esquecimento, o ostracismo. É uma das maiores crises, e eu creio que Simão o Mágico estava pensando já no futuro. O que vai ser de mim? Ninguém mais vem me procurar, ninguém mais me chama de o grande Simão. Eu tenho que ter alguma coisa aí que traga de volta esse holofote para mim, que traga de volta essa atenção, esse fascínio das pessoas em relação a mim. E quanto mais as pessoas estiverem fascinadas por mim, mais eu as domino. Irmãos, hoje na igreja evangélica, existem alguns líderes que têm fascinado as pessoas. E o que eles têm feito com esse fascínio que exercem sobre elas? Eles têm dominado as pessoas da mesma maneira. Jesus ensinou assim: entre vocês não será assim. Entre vocês o maior é o que serve. Jesus não ensinou nenhum líder a dominar as pessoas que ele lidera. Ele ensinou a servir e dar exemplo. Ele não ensinou a trazer ninguém em cabresto, determinar o que a pessoa faz, deixa de fazer, dar ordem, não ensinou nada disso. Toda essa tentativa é diabólica. E toda vez que você identificar alguém assim, identifique por trás desse comportamento o mesmo espírito de Simão, o mágico, o mesmo sentimento, o mesmo desejo. O que Simão queria era de volta a sua glória, de volta o seu domínio sobre a vida das pessoas. Como eu disse, infelizmente isso ainda hoje continua acontecendo dentro das nossas igrejas. Simões como membros, Simões como pastores, como diáconos, espalhados por aí. Qual deve ser a resposta da igreja? Aqui o texto dá para nós. O que disseram Pedro e João para Simão o mágico? O que eles responderam? Vamos ler versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Rapaz, que resposta que Pedro deu. Essa é a resposta que a igreja hoje, verdadeira, tem que dar a esse tipo de coisa, a esse tipo de movimento. O problema, irmãos, é que, por mais que se pregue, por mais que se ensine, mesmo na nossa igreja, não é isso que acontece. Existe gente aqui na igreja que ouve a pregação e depois vai se consultar com a profetisa. Eu sei que isso acontece. Louco tem por todo lado, irmão. A gente não escapa disso. A pessoa escuta eu dizer isso tudo, mas na hora que aperta, ela vai procurar o pastor lá, sei lá, né, o pai de alguma coisa lá, que vai trazer para ela a baforada que ela precisa. Por que isso acontece? Porque não estamos respondendo como Pedro e João. A resposta de Pedro e João para Simão foi dura. Foi dura ou não foi? Foi. Mas foi verdadeira. Não teve
nenhum disfarce. Porque às vezes quando a coisa é feia, irmãos, a gente tem que responder feio também. Não dá para embelezar aquilo que tem que ser claro. Pedro e João não ficaram ali preocupados. O que será que Simão vai pensar? Coitadinho, né? Vai ser um choque para ele. Ele é novo convertido, está chegando, está abraçando a fé agora, né? Irmãos, mal precisa ser cortado pela raiz. Amém? Se não for cortado pela raiz, ele continua lá dando frutos. O mal precisa ser cortado pela raiz. Não adianta tratar bem Simão o mágico. Simão, não é bem isso não, olha, fica aí e tal. Daqui a pouco você aprende. Eles foram simples e diretos em relação a Simão. Eles disseram simplesmente para ele, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Você não tem parte com este ministério. O teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende de que talvez você seja perdoado, porque você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Resposta direta, João, a Simão. Irmãos, não tem negócio nessas horas. Nós precisamos, em determinados momentos, sermos extremamente radicais, se a gente pode chamar assim. Se radical vem de raiz, nós temos que ir na raiz do problema. Ir à raiz do problema para que ela seja cortada imediatamente. Simão é confrontado com tudo aquilo, com a verdade do que estava no seu coração. Mas veja que Simão é tão teimoso e tão enraizado na macumba, que nem assim ele entendeu. Olha o que diz o versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Continua uma frase macumbeira aqui, você percebe? Essa palavra não pode chegar a mim. Não, está amarrada essa palavra de maldição sobre a minha vida. Isso é palavra de macumbeiro, irmãos. A única palavra que permanece sobre a minha vida é a palavra que sai da boca de Deus. Palavra de ninguém, a Bíblia diz, praga nenhuma chegará à tua tenda. Não tem praga de urubu magro, nem gordo, nem preto, nem branco. Não existe praga que venha pegar. Então não tenha medo de palavras. Veja, Simão não mudou. Simão ficou preocupado com as palavras de Pedro e João. Foram tão duras que Pedro disse mais ou menos para ele, Simão, simplesmente tu vai para o inferno, Simão. Aí ele bateu na madeira e disse, está amarrado em nome de Jesus. Foi isso que Simão falou. E aí ele diz, ora por mim para que isso que você disse não aconteça, para quebrar essa palavra. Pensamento de Simão, o mágico. Quebrar a palavra, gente. Pensa bem. Nós temos Cristo vivo, o Espírito Santo dentro de nós. O que mais tem que ser quebrado na nossa vida? Se toda a maldição foi quebrada sobre nós, quando Cristo na cruz levou sobre ele toda a maldição, não tem mais nada para quebrar, não tem mais nada para amarrar, não tem mais nada que vai chegar a nós que não seja da vontade de Deus. Não tem nada. E se for da vontade de Deus, não adianta amarrar. Concorda comigo? Se Deus quiser que eu passe por uma coisa, não adianta eu amarrar Deus, que não vai dar certo. Então eu não tenho que ficar condicionado a essas coisas. Mas Simão ainda está impregnado daquilo. Então ele diz, orem por mim. Primeiro, ele não tem relação com Deus. Como ele não tem relação com Deus, ele mesmo não pode orar. Pedro diz para ele, se arrepende. O que ele tinha que fazer? Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Pronto, estava resolvido. Mas não, ele diz, intercede por mim. Há sempre o pensamento de que há alguém entre você e Deus. Esse é o pensamento espírita, esse é o pensamento de todas as religiões. Há sempre um intermediário entre você e Deus. Mas o pensamento do Evangelho é, um caminho novo e vivo foi aberto para que você vá diretamente a Deus. Para que você tenha acesso direto ao trono da graça. Não precisa de intermediário. É bom que a gente ore um pelo outro, a Bíblia recomenda, mas não é a oração de alguém que vai resolver o meu problema.
Sou eu junto com Deus, consertando a minha vida, me arrependendo dos meus pecados, confessando os meus erros e as minhas falhas. Mas é muito mais fácil amarrar do que consertar. É muito mais fácil quebrar maldição do que consertar. Irmão, não tem maldição mais. A maldição agora sou eu que faço. Ninguém amaldiçoou Simão o mágico. Ele a si mesmo se amaldiçoou. Com o seu pensamento, com a sua mentalidade, com o seu desejo de poder, confundindo o espiritual com o material. Ele se amaldiçoou. Ninguém lançou contra ele essa maldição. Então quem tem que resolver isso é ele diante de Deus em arrependimento. Mas ele ainda clama, orem por mim, para que nada dessa palavra se cumpra na minha vida. É o que ele pede. Só que o interessante é a reação de Pedro e João. Ignoraram ele. Versículo 25 diz assim: eles, porém, havendo testificado e falado o quê? A palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Simplesmente ignoraram Simão. Não adianta ficar insistindo agora com Simão. Ele continua. O que eles continuam fazendo? Pregando a palavra. Pedro e João pregaram a palavra. Não alimentaram, não rebateram. Não adianta, já foi dito, tudo já foi dito, tudo já foi dito. A pessoa não muda, ela continua assim, enganando a si mesma, enganando os outros, fingindo que é crente. Não adianta. Então a palavra é que continuou sendo pregada por Pedro e por João. E nada mais disseram a Simão o mágico. Irmãos, o que esse texto tem para ensinar para a gente? Algumas coisas importantes. Talvez haja alguém aqui no nosso meio que tem sido enganado pela mágica. Talvez exista alguém aqui, eu não conheço todos que estão aqui, que esteja sendo, nesse momento, enganado por um mágico, enganado por um grande vulto, por uma pessoa, por uma personalidade, que ela acredita a ela todo o poder, toda a verdade. Eu quero dizer para você que Cristo te liberta disso. Eu quero dizer para você que se você confiar somente em Jesus, Ele vai te libertar de todo engano, de todo erro. E nele você pode confiar de forma irrestrita. Se Simão tivesse se arrependido, teria jeito para Simão. Mas Simão preferiu continuar na mesma mentalidade, no mesmo pensamento. Se você abraçar a fé, irmão, faça isso de coração mesmo. Não faça isso superficialmente como Simão. Mergulhe de corpo e alma, entregue sua vida para Jesus. Creia que você depende dele para a salvação. Creia que você é pecador e só ele pode perdoar os teus pecados. Não venha para a casa de Deus com a mentalidade do mundo, ainda pensando em superstição, ainda pensando em mandinga, ainda pensando que certas coisas dão sorte, outras dão azar, ainda impregnado por esses pensamentos esotéricos que certos objetos fazem bem, outros fazem mal. Venha para Jesus. Esqueça essas coisas que o mundo te ensinou durante todos os anos da sua vida. Esqueça essas mandingas, esqueça esses pensamentos supersticiosos. Entregue sua vida a Jesus. De todo o teu coração, de forma irrestrita, para que você não se torne apenas mais um Simão mágico dentro da igreja, que você possa realmente entregar de corpo e alma a sua vida para Cristo, sem deixar confundir o que é material com o que é espiritual. E não confunda, não misture as coisas, não ache que porque você é crente você tem que ser rico, você tem que ter tudo que você quer, que tudo tem que acontecer da forma como você imagina, senão Deus não está contigo. Tire esse pensamento da sua cabeça. Se você ouviu durante anos pastores pregando teologia da prosperidade, se liberte disso. Se liberte das raízes que isso criaram dentro de você, que estão lá dentro. Você escuta outras coisas, mas essas raízes ainda estão lá dentro. De vez em quando, você ainda pensa no que ouviu, por causa das experiências, por causa das coisas que você vê. Você ainda questiona. Você ainda crê que Deus é Deus de mágica. Se liberte disso. Tire Simão o mágico de dentro de você
e tenha com Deus um relacionamento sadio, saudável. E entenda, meu amado, que a única saída para a salvação é o arrependimento verdadeiro e a fé em Cristo. Foi o que Pedro e João disseram a Simão no verso 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Se arrependa e rogue a Deus que te perdoe o tempo da ignorância, irmãos. Um dia fomos ignorantes, um dia acreditamos em um monte de bobagem, mas esse dia passou, amém? Agora é tudo novo na nossa mente, no nosso coração. Joga fora os conceitos errados, joga fora o evangelho errado, joga fora esses ensinos errados. Tira a superstição da tua vida. Viva livre disso. A Bíblia diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Seja livre e viva a liberdade. Vamos dizer não, irmãos, a esse espiritismo evangélico que eu já não aguento mais. Não ao espiritismo evangélico, em nome de Jesus. Amém?